A gente não tem nenhum caso registrado confirmado, graças a Deus, né? Tem a investigação de casos suspeitos e a gente orienta esse atendimento de acordo com as direções do Ministério da Saúde, né? Com relação aos casos suspeitos, como que eles vão serem definidos, né? Que estão relacionados com viajantes, né? Então, as pessoas que procedem de áreas onde está tendo casos da doença, agora não somente estrangeiros, né, de locais fora do país, mas dentro do país, haja vista que nós já temos casos de doença com transmissão sustentada no Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. Então, essas pessoas procedentes desses locais que têm casos de doença, com certeza elas precisam, né, serem monitoradas. E pessoas com contato próximo ou pessoas com contato de pessoas de doença confirmada. Então, a nossa diretriz continua igual ao Ministério da Saúde. É claro que por nós morarmos num local mais distante, a gente pensa que isso não vai chegar aqui, mas nós não podemos esquecer que nós temos aí um trânsito muito grande de pessoas, né, pela questão da via aérea, e a gente pode sim ter essa doença chegar até aqui. Então, não há ainda uma recomendação oficial para que as pessoas que retornem dessas áreas, elas entrem em quarentena de pelo menos 7 dias, que seria o tempo do período de incubação da doença. Mas eu creio que possivelmente com o andar da situação, com o caminhar da situação, provavelmente vai haver uma definição relacionada a isso. Mesmo com a notícia do novo coronavírus, os casos de gripe comum, forte, inclusive com problemas respiratórios, vão continuar acontecendo na nossa região. Qual deve ser o comportamento da população diante disso? Estando próximo de uma pessoa, já deve achar que é o coronavírus? Como é que se comporta? Realmente há um pânico, né, generalizado com relação a essa situação. Mas a gente não pode esquecer que esses meses de chuvas sempre vão aparecer os casos de gripe, né? Tanto é que é justamente nesse período de fevereiro, março e abril que ocorre aí disponibilizado para as pessoas a vacinação contra a influenza, né? Então, esse quadro gripal, eles vão surgir. E aí, gente, cada vez que ocorrer ou você estiver diante de uma pessoa assim, tem que avaliar essas coisas, essas diretrizes que eu falei anteriormente com relação a caso suspeito. Não é todo mundo que está gripado que essa gripe vai ser originada pelo coronavírus. Nesse momento, né? Isso são coisas que esse cenário pode modificar, né? Como tem modificado já em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outros estados, mas no Acre ainda nós estamos gripados, provavelmente seja a variedade de vírus respiratórios que nós temos aqui em qualquer lugar causando gripe. Claro que, como eu estou dizendo, esse cenário pode mudar. Por enquanto, se você não teve contato, com alguém que está confirmado, ou que se você não vem de uma cidade, chegou de viagem, né, de algum lugar onde tenha casos, então, por enquanto, ainda não há necessidade desse pânico, né? A gente vai avaliar todo paciente, claro. Esse paciente que estiver com gripe, ele poderá ser avaliado em qualquer unidade básica de saúde e o direcionamento para o coronavírus vai ser de acordo com essas diretrizes do Ministério da Saúde. Temos uma região aqui que há décadas vive uma epidemia de malária e de alguns casos, inclusive graves de dengue, ultimamente. Pessoas que já tiveram essas doenças, as consequências delas, caso elas venham a contrair o coronavírus, podem ter consequências mais graves? Então, o paciente que tem dengue e malária, geralmente ele tem uma baixa da sua imunidade, né? Se ele tiver o coronavírus na vigência dessas doenças, é possível que a gente avalie uma gravidade maior dessa doença. Mas são pacientes com malária, os pacientes que têm malária e dengue, eles são pacientes que se recuperam desse quadro, né? Então, eles não estarão mais suscetíveis a ter o coronavírus do que a população em geral. Mas é importante você chamar a atenção com relação a isso, porque são duas epidemias que matam, né? Principalmente o vírus da dengue, né? Que tem matado muito mais e tem um número de casos muito mais assustador na nossa região. Então, a gente também não pode esquecer dessas duas doenças aí como importância na nossa região.
Como uma médica infectologista, um especialista, quais as recomendações gerais que a senhora traz à população? Então, nós sabemos que o vírus, ele, pela experiência de outros países, é um vírus que acomete pessoas em todas as faixas etárias, mas com uma gravidade maior para os idosos e para aqueles que têm comorbidades. Então, assim, o que é importante a gente saber? Que eu posso adquirir o vírus, não ter sintomas ou ter poucos sintomas, mas eu posso estar transmitindo para outras pessoas, né? Entre essas pessoas, os idosos e aqueles com comorbidades. A gente sabe que é um vírus que se espalha muito rapidamente, então é muito importante que nós tenhamos essa consciência desse espalhamento e mais ainda a consciência das medidas preventivas que estão sendo aí alardeadas pela mídia e que a gente realmente precisa tomar esses cuidados no momento que chegar um caso aqui na nossa cidade.